Quando um candidato à presidência da República registra oficialmente a sua candidatura, uma série de documentos precisa ser entregue à Justiça Eleitoral. Entre informações pessoais, declarações e certidões, existe também um documento que diz respeito diretamente ao que aquele candidato pretende fazer caso seja eleito, as suas propostas de governo. Essa exigência está na Lei das Eleições desde 2009 e vale também para candidatos aos governos estaduais e às prefeituras. Em 2026, o prazo para que partidos, federações e coligações registrem as suas candidaturas termina no dia 15 de agosto. No dia seguinte, começa oficialmente a propaganda eleitoral. Isso coloca o debate sobre plano de governo em um momento particularmente interessante. Durante a pré-campanha, os candidatos apresentam ideias em entrevistas, discursos, eventos partidários e redes sociais. Com o registro, essas prioridades passam também a integrar um documento público, que pode ser consultado e comparado ao longo da campanha. Eu sou Ana Carolina e esse é o Entre Linhas, o podcast da Inteligov. No episódio de hoje, eu vou explicar como funciona um plano de governo, o que vale observar nesses documentos e o que as propostas apresentadas em 2026 já revelam sobre a eleição que teremos em outubro. Vamos começar pelo conceito. Um plano de governo é o documento que organiza a visão de uma candidatura para os anos seguintes. Ele reúne os problemas que aquele grupo político considera prioritários, os objetivos que pretende perseguir e as principais políticas que propõe para chegar lá. A legislação brasileira exige a apresentação das propostas, mas não estabelece um modelo único de plano. Não existe um número obrigatório de páginas, nem uma estrutura padronizada que todos os candidatos precisem seguir. Por isso, o grau de detalhamento pode variar bastante de uma candidatura para outra. Outros documentos trabalham principalmente com grandes diretrizes. Outros chegam a apresentar programas, metas, mudanças legislativas e formas de implementação. Um plano bem estruturado costuma começar por um diagnóstico. É a leitura que a candidatura faz da situação do país. Na economia, por exemplo, pode destacar baixo crescimento, desigualdade, inflação, dívida pública ou produtividade. Na segurança, pode dar ênfase ao crime organizado, às fronteiras, aos homicídios ou à integração entre as polícias. Esse diagnóstico é importante porque define o ponto de partida do restante do programa. Candidatos diferentes podem tratar da mesma área e enxergar problemas diferentes dentro dela. Depois aparecem as prioridades e os eixos de atuação: educação, saúde, segurança, economia, infraestrutura, meio ambiente, relações exteriores, política social e transformação digital são só alguns exemplos. É a partir desses grandes temas que os programas costumam organizar as suas propostas. Dentro de cada eixo vêm os objetivos. Eles indicam o resultado que a candidatura pretende alcançar: reduzir determinado problema, ampliar um serviço, alterar a forma de funcionamento de uma política pública ou estimular um setor da economia. Depois entram as ações propriamente ditas: criar um programa, ampliar outro que já existe, mudar uma regra, construir infraestrutura, contratar servidores, reorganizar um ministério, alterar um imposto, estabelecer um benefício, privatizar uma empresa estatal. É aqui que a diretriz começa a se transformar em proposta concreta. Nos programas mais detalhados também aparecem metas e indicadores. Existe uma diferença grande entre dizer melhorar a educação e estabelecer uma meta relacionada à aprendizagem, ao número de matrículas, à expansão do ensino integral ou à formação profissional. O indicador permite acompanhar posteriormente o que aconteceu com aquela proposta. Outro componente importante é a forma de implementação. Algumas medidas podem ser tomadas diretamente pelo Poder Executivo, outras precisam de uma nova lei. Há propostas que exigem uma emenda à Constituição e, portanto, dependem de um processo legislativo muito mais complexo. Também existe a questão do financiamento. Programas públicos custam dinheiro
Reduções de impostos afetam receitas. Novos investimentos precisam entrar no orçamento. Quanto mais o plano consegue relacionar as suas prioridades à capacidade financeira do governo, mais elementos existem para avaliar como aquele conjunto de propostas poderia funcionar na prática. Por fim, alguns documentos também trazem cronogramas, mecanismos de gestão, formas de acompanhamento, participação social e estruturas responsáveis por executar determinadas políticas. Nem todos os planos chegam a esse nível de detalhe, e essa diferença também faz parte da análise. Existe ainda uma distinção importante entre o documento apresentado durante a eleição e o planejamento de um governo depois da posse. O plano de governo pertence ao processo eleitoral. Se o candidato vence, as suas propostas entram em contato com os instrumentos formais de planejamento e orçamento do Estado. No governo federal, três siglas aparecem o tempo todo nesse processo: PPA, LDO e LOA. O Plano Plurianual, o PPA, organiza diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos. Ele orienta a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que estabelece as prioridades e metas fiscais para o período seguinte. E a Lei Orçamentária Anual, a LOA, detalha as receitas e despesas previstas para cada ano. O próximo presidente terá de encaminhar o seu projeto de PPA ao Congresso ainda no primeiro ano do mandato. É nesse processo que muitas prioridades apresentadas durante a eleição começam a ser convertidas em planejamento governamental. E isso ajuda a entender por que o plano de governo merece ser lido em conjunto. Uma candidatura pode prometer ampliar investimentos em várias áreas, criar benefícios e, ao mesmo tempo, reduzir impostos. Pode propor um grande ajuste fiscal e também novos programas públicos. Essas escolhas precisam conviver dentro das mesmas contas públicas. O programa permite observar como cada candidatura tenta organizar esse conjunto de prioridades. Com isso em mente, já dá para olhar para o que está surgindo na eleição de 2026. O programa apresentado pela chapa Lula-Alckmin tem 84 páginas e está organizado em 13 eixos. O documento reúne temas como democracia e soberania, modernização do Estado, redução das desigualdades, segurança pública, educação, saúde, infraestrutura e desenvolvimento econômico. A própria campanha informa que essa é uma primeira versão que ainda pode receber complementações. Romeu Zema também estruturou a sua candidatura em torno de um programa com forte ênfase na redução dos gastos públicos, privatizações, redução de impostos e mudanças na atuação do Estado. Entre as diretrizes que o Novo vem apresentando ao longo de 2026 estão ajuste fiscal e maior participação da iniciativa privada. Na campanha de Flávio Bolsonaro, segurança pública ganhou peso significativo, acompanhada de uma agenda econômica de redução de impostos. Entre as propostas já apresentadas para a segurança estão mudanças na legislação penal, fortalecimento das fronteiras e ampliação da estrutura prisional federal. Ronaldo Caiado também vem colocando a segurança pública entre os principais pilares da sua candidatura e apresentou nesta semana um conjunto de propostas específico para a área. São programas e candidaturas com orientações bastante diferentes e alguns temas acabam aparecendo em vários deles. A segurança pública é provavelmente o exemplo mais evidente. Esse debate ganhou uma dimensão ainda maior porque o Congresso está discutindo uma mudança constitucional justamente nessa área. A PEC 18 de 2025, conhecida como PEC da Segurança Pública, já passou pela Câmara e está agora no Senado. O texto amplia mecanismos de cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, prevê maior integração entre os sistemas de informação e estabelece regras para compartilhamento de dados e atuação coordenada no combate ao crime organizado. Esse é o caso interessante, porque permite ligar diretamente campanha eleitoral e processo legislativo. Outra pauta que entrou de vez no debate político de 2026 é a jornada de trabalho.
A Câmara aprovou em maio a PEC 221 de 2019, que prevê a redução da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, 2 dias de repouso remunerado e o fim da chamada escala 6 por 1 sem redução salarial. O texto prevê uma transição e agora está em análise no Senado. A discussão continua neste mês de agosto e envolve governo, oposição, sindicatos e representantes de setores empresariais. Os argumentos passam por qualidade de vida, produtividade, geração de empregos, custos para as empresas e impactos diferentes de acordo com o setor econômico. O programa Lula-Alckmin incorporou o apoio ao avanço dessa mudança. Ao mesmo tempo, candidaturas de orientação econômica mais liberal defendem maior flexibilidade nas relações trabalhistas e redução da intervenção estatal em diferentes áreas da economia. O programa registrado por Zema, por exemplo, inclui propostas de flexibilização das leis trabalhistas. Outro grupo de temas ganhou bastante espaço nos últimos anos e estará na mesa do próximo governo, mesmo que receba menos atenção durante a campanha: a inteligência artificial. O PL 2338 de 2023 pretende estabelecer regras para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial no Brasil. O projeto já foi aprovado pelo Senado e está na Câmara, onde aguarda parecer da comissão especial responsável pelo tema. A discussão envolve inovação, competitividade, direitos, transparência, responsabilidade das empresas, sistemas considerados de alto risco e mecanismos de governança. É uma pauta com impacto sobre empresas, governo, relações de trabalho, educação, saúde, comunicação e uma série de outros setores. Depois de olhar para todos esses temas, existe um ponto que ajuda a colocar o plano de governo em perspectiva. O documento registra prioridades, propostas e compromissos de uma candidatura. A execução acontece dentro de uma estrutura política e institucional muito maior. Nas próximas semanas, esses documentos devem ganhar ainda mais espaço. Com os programas disponíveis, será possível acompanhar com mais clareza como cada candidatura pretende responder aos principais debates do país e como essas propostas se relacionam com questões que já estão sendo discutidas no Congresso. E existe uma segunda dimensão dessa eleição que também precisa ser acompanhada: o comportamento do eleitor. No episódio anterior do Entre Linhas, nós apresentamos o Monitor Eleitoral da Inteligov, projeto que reúne e interpreta as pesquisas eleitorais registradas no Tribunal Superior Eleitoral para a Presidência da República e governos estaduais. Em vez de acompanhar cada levantamento de forma isolada, o monitor trabalha com um conjunto das pesquisas, aplicando uma metodologia que considera aspectos como forma de coleta, atualidade dos dados e tendência dos candidatos. O projeto também utiliza nowcasting para incorporar acontecimentos políticos recentes à leitura do cenário eleitoral. O monitor eleitoral acompanha como as candidaturas estão se movimentando na opinião pública. Se você quer acompanhar as próximas edições do Monitor Eleitoral ou ainda não conhece a Inteligov, acesse o link na descrição desse episódio e agende uma demonstração e consulte o nosso monitor. Se inscreva no canal também, ative o sininho para não perder mais nenhum episódio e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que também quer acompanhar de perto as eleições de 2026. Eu te espero no próximo programa. Até lá!